Muito obrigado. Bom dia a todos. Se nós podemos começar pela página 3, a gente gostaria de falar os principais destaques desse segundo trimestre. Primeiro, vale lembrar que nós completamos nesse segundo trimestre a oferta secundária de 55 milhões de units, na época em torno de 2,5 bi de reais, e com isso aumentando o free float da nossa ação, DPAC 11, do unit tradeada, aumentando a liquidez no mercado, e com isso nós entramos no nível 2 da B3 de governança. No segundo trimestre, as receitas cresceram 47% comparado ao primeiro TRI deste ano, e nós tivemos uma performance excepcional de todas as nossas franquias de clientes. Vale ressaltar no Pronto 3 o forte crescimento nos ativos sob gestão, seja na área de gestão de fortunas, seja na área de gestão de recursos, acima de 30% ano contra ano. Nesse trimestre também, dado a alavancagem operacional da nossa plataforma, nós tivemos um índice de eficiência de 40%, à medida que as franquias crescem, onde nós tivemos boas performances também, seja na área de sales and trading, tudo isso acaba gerando uma maior eficiência da nossa plataforma, que é uma coisa que a gente vinha ressaltando e buscando nos últimos anos. E finalmente, nesse trimestre também, nós anunciamos a criação da nossa unidade digital de varejo, onde nós centralizamos, sob uma liderança única do Amos Ganesh, todas as nossas iniciativas de varejo, BTG Pactual Digital, a nossa operação de PME, nossa participação no Banco Pan, na Tu Seguros, e isso está realmente se provando uma excelente oportunidade de crescimento para nós. Indo para a página 4, falando dos resultados financeiros do segundo trimestre do ano, nós tivemos receitas de 2,180 milhões no trimestre e um lucro líquido ajustado de 1,29 milhões. Isso dá um retorno sobre equity de 20,6% no trimestre, sendo que se a gente considerar só o capital alocado para a BTG Pactual, isso dá um retorno no trimestre de 26,2%. O lucro líquido por unit foi de R$ 1,18, e nós tivemos um lucro contábil no trimestre de 972 milhões. Como já mencionado anteriormente, tivemos um índice de eficiência de 40% e nosso índice de remuneração ficou estável em 23%. Nós finalizamos o trimestre com ativos de 174 bi, um índice de Basileia de 15,1% e um patrimônio líquido de 20,4 bi. Posteriormente, foi declarado o JCP, que vai ser pago agora dia 15 de agosto, então isso deve diminuir marginalmente o patrimônio. Indo para a página 5, nós podemos ver a performance do primeiro semestre, onde nós tivemos receitas de 3,66 bi e lucro de 1,75 bi, um retorno sobre equity de 17,8% no semestre, sendo que retorno só sobre BTG Pactual de 22,5%. Um índice de eficiência de 42%, remuneração estável em 23%, e com o mesmo patrimônio do segundo TRI, 20,4 bi. Indo para a página 6, dá para ver a distribuição das receitas no segundo TRI e no primeiro semestre pelas diferentes unidades de negócio. Acho que aqui vale ressaltar, olhando para o primeiro semestre, que nós tivemos, grosso modo, 1/3 das nossas receitas vindo das nossas franquias de clientes que não usam capital, ou seja, Asset Management, Wealth Management e Investment Banking. Grosso modo, 1/3 das nossas receitas vindo de Sales and Trading e 1/3 das nossas receitas vindo de crédito e outros, e others. Ou seja, uma boa distribuição, que é algo que a gente vem perseguindo ao longo dos últimos trimestres e anos, essa distribuição mais equilibrada, e a gente acha que essa tendência é uma tendência que veio para ficar e continua no futuro. Finalmente, na página 7, só mostrando um pouco mais de detalhe o que eu já tinha mencionado anteriormente.
A gente consegue, por ser instituição financeira, saber quanto capital está alocado para cada um dos nossos participações financeiras. Então, o Banco Pan, onde a nossa posição está bucada no nosso balanço, grosso modo, é 90% de book. Ou seja, o Banco Pan reportou um return on equity de 11,2%, mas para nós foi 12,5%, dado que a gente tem no nosso balanço um pouco abaixo do patrimonial. EFG, só o resultado referente à segunda metade de 2018, que dá esse 2,2% no semestre. E, finalmente, o BTG Pactual, dando 26,2% no trimestre e 22,5% no semestre. Com isso, eu passo a palavra ao João Dantas, que vai poder falar um pouco mais sobre as diferentes áreas de negócio. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos que estão participando da conferência conosco. Antes de entrar na performance das áreas, um comentário mais geral. A gente fica bastante satisfeito de divulgar um resultado como esse, onde a gente vai ver que as áreas elas estão performando muito bem, diria, a todo vapor. Um trimestre onde a gente conseguiu entregar bastante resultado nas franquias de cliente, que vem tendo crescimento consistente, como a gente vai ver, mas também nas outras áreas, o crescimento do crédito e das receitas de participações e de merchant banking foi consistente, e também o desempenho de sales and trading. Então, passando para a página 9, aqui a gente começa com o resultado de investment banking. Nós tivemos receitas de investment banking atingindo 186 milhões de reais, uma das nossas receitas mais altas desde o nosso IPO, e também um dos trimestres onde a gente teve um maior volume de atividade, né? Tanto para M&A como para ECM, DCM e para a área de Project Finance. Nós tivemos aqui nesse trimestre, para vocês terem uma ideia, 24 transações concluídas de dívida, comparando com 7 no primeiro trimestre. Tivemos 9 transações de ECM, predominantemente foram operações de follow-on, né? Ainda não estamos vendo tantas operações de oferta inicial de ações no país, mas a gente acha que isso tende a evoluir no futuro ao longo do ano. E tivemos 14 operações de M&A contra 4 no primeiro trimestre. Acho que tem até um typo no nosso earnings release, mas essa quantidade de transações a gente raramente vê num trimestre se concretizando. Então, é um volume muito grande, significa que as receitas são altas, sem nenhuma concentração, não tivemos nenhuma transação em particular de volume muito grande, um jumbo deal, e o nosso market share em investment bank está particularmente forte no setor privado, transações que não envolvem, seja uma empresa estatal vendendo ativos ou ativos controlados pelo Estado sendo vendidos. Então, o market share é muito forte, número 1 em número de transações em M&A, tanto no Brasil quanto na América Latina, número 1 em número de transações em ECM, também no Brasil e na América Latina, número 1 em volume de transações na América Latina, também em ECM. Então, uma performance excepcional, que denota a conjuntura de fatores, que são os fatores externos, a confiança gradualmente voltando, especialmente do empreendedor, aqui nesse caso, com a qualidade da entrega do nosso time. Passando para a página 10, aqui a gente tem a performance do negócio de corporate lending. A primeira coisa a ressaltar, olhando no gráfico da direita, nós saímos de um portfólio de 26,1 bilhões no segundo trimestre de 2018 para um portfólio de 34,2 bilhões no segundo trimestre de 2019. É um crescimento de 31%. Esse crescimento de 31%, 30%, ele vai se apresentar aqui em diversas das nossas áreas e franquias de clientes e também para nossa base de funding. Um crescimento muito consistente que a gente vai ver aqui na apresentação. Nós estamos hoje com aproximadamente 1,7 vezes crédito para equity. Significa que a gente tem espaço para crescer, temos apetite para desembolsar mais, mas esse crescimento ele é importante que ele venha, enquanto a gente cresce, que a gente mantenha a qualidade do livro, e é isso que tem acontecido. A PDD está em 4,7%, a gente aumentou um pouco a PDD nesse trimestre, especificamente em operações do
setor de utilities, isso acontece e não prejudicou o bom desempenho em termos de resultado. As receitas também estão crescendo ano a ano de modo semelhante, um pouco abaixo, mas de modo semelhante com o crescimento da carteira, o que mostra que os spreads estão comprimindo, mas muito abaixo da compressão de taxa de juros nominal que a gente vê no país. Então, há uma resiliência dos nossos spreads em função do nicho específico que a gente atua, que é um nicho onde a gente consegue se diferenciar e manter esses spreads nas operações enquanto a gente mantém a qualidade do livro. Agora, por outro lado, os custos da área, eles estão se comprimindo, porque eles estão, em termos nominais, aproximadamente estáveis, e isso tem permitido que o negócio de corporate lending mantenha e até aumente marginalmente sua contribuição líquida e sua contribuição para o retorno, né? Então, o retorno, do ponto de vista do capital alocado, está aumentando no negócio de corporate lending. Uma situação muito especial, e a gente gosta muito dessa tendência que a gente vê se mantendo desde que as condições externas se mantenham do ponto de vista macroeconômico, do ponto de vista da recuperação da confiança dos empresários, dos empreendedores do país. O negócio de Special Situations também está performando bem, não tivemos nenhuma contribuição específica de Special Situations maior nesse trimestre ou nesse semestre, mas a gente continua originando boas oportunidades interessantes de alocação de capital no book de Special Situations. Aqui um último comentário interessante: o nosso negócio de pequenas e médias empresas está começando a funcionar bem. Dentro da unidade de varejo digital, né, Digital Retail Unit, que o Roberto já comentou, essa é uma das áreas que começou a apresentar um crescimento interessante esse ano, com uma estratégia já claramente definida, uma capacidade de agregar valor para as contrapartes bem interessante, com bastante uso de tecnologia. A gente faz uma análise mais rápida e temos uma capacidade de desembolsar mais capital aqui. Está começando ainda e faz parte desse crescimento interessante de crédito no nosso balanço. Passando para a página 11, aqui o resultado de Sales and Trading atingiu o valor de 886 milhões de reais, né? No trimestre. Bastante satisfeitos com a performance, a gente realmente aumentou o uso de balanço, o uso de risco de mercado, e tivemos mercados com condições benignas que nos permitiram esse crescimento significativo dos volumes negociados, e isso acompanha, né, esse progresso interessante que a gente vem observando em termos de convergência de taxas de juros e de valuations no Brasil, né? A reforma da Previdência, a aprovação da reforma da Previdência, ela é um marco assim monumental para o país, né? Como se o jogo tivesse parado para bater o pênalti. A gente já sabe que o goleiro caiu para um lado, a bola já está entrando no gol pelo outro, e a gente está bastante confiante que quando o jogo retomar, o governo vai ter condição, principalmente a equipe econômica, mas apoiada por outros ministérios, vai ter bastante condição de continuar a compreender o que limita o nosso crescimento potencial em termos de PIB, e a propor uma série de medidas que vão endereçar essas limitações e promover, junto com o setor privado, um crescimento maior, uma estabilidade econômica continuada e essas condições macroeconômicas que permitem a gente performar bem. Quer dizer, nós estamos performando bem em consequência da boa performance dos mercados e da capacidade maior dos agentes em participar e se beneficiar dos mercados funcionando de maneira organizada. E nesse cenário a gente espera continuar performando bem em Sales and Trading. Próxima página, a página 12, a gente vai comentar aqui sobre o nosso negócio de Asset Management. Ano a ano, no gráfico da direita, vocês podem observar o crescimento de Asset Under Management de 170,4 para 226,4 bilhões de reais. Isso é um crescimento de 33% ano a ano, né? Com um Net New Money muito forte. No primeiro trimestre nós tivemos um Net New Money flat, mas com exceção do primeiro trimestre, Net New Money muito forte em todos os trimestres. Nós vamos comentar sobre isso. Em primeiro lugar, bom, antes de um comentário específico de performance, também observar o crescimento da receita, né? Saímos de 167 milhões de reais de receita no primeiro trimestre
para uma receita de 227 milhões de reais no segundo trimestre. Esses 2 trimestres não são particularmente marcados por captura de prêmio de performance. Então, o crescimento que a gente tem aqui, ele vem tanto de taxa de administração, quanto em um caso específico de captura de prêmio de performance nós tivemos num fundo de real estate. Mas não é um trimestre particularmente onde a maioria dos fundos paga performance, isso acontece mais no quarto trimestre, essa sazonalidade do resultado de asset management em função da captura de prêmio de performance. Então, como eu ia dizendo, em termos de performance dos fundos, nossa franquia de renda fixa e equities na América Latina está performando de maneira sólida, especialmente os fundos de ação e os fundos de crédito, né, entregando uma performance muito boa, muito distinta, dentro dos 10% mais de melhor performance na indústria. Em segundo lugar, a transição de management está completa, né? Eduardo Guardia já assumiu, Will Lander já assumiu, estão fully on board, e aquele primeiro trimestre em que a gente teve um ritmo de net new money mais lento, que é normal num business de asset management institucional como o nosso, né? Isso já está superado, todas as conversas com o investidor já aconteceram, o time já está bastante alinhado com os líderes que nós já tínhamos aqui, e isso tudo funcionando muito bem. À medida que a gente cresce o nosso AUM, se você olha por categoria de fundo, os nossos ROAs, ano a ano, eles estão relativamente estáveis, né? Nós temos uma mudança no ROA total do business em função de que um segmento, uma categoria de fundos capta mais do que a outra ao longo do tempo. Mas por categoria, renda fixa, equities, crédito, multiestratégia, etc., nós temos observado uma manutenção do ROA. Isso é muito importante, porque como a gente está crescendo de maneira bastante acelerada, isso gera uma capacidade do business entregar maior margem de contribuição. A firma como um todo muito satisfeita aqui com a performance da nossa asset management, do nosso negócio de assets. Isso não é de graça, né? A gente tem bastante confiança no trabalho, na qualidade da gestão, na qualidade do serviço e bastante confiança na continuidade desse crescimento. Passando para a página 13, em Wealth Management a gente tem uma situação muito semelhante. Olhando no gráfico da direita, onde a gente sempre parte, saímos de 107,3 bilhões de reais para 141,9 bilhões de reais em um ano. Crescimento de 32%, com net new money bastante forte em todos os trimestres, né? O crescimento de receita de 18% tri a tri reflete isso. Saímos de 131 milhões de reais para 155 milhões de reais de receita. Todos os nossos times de Wealth Management na América Latina performando muito bem e entregando. Além disso, nós temos novas iniciativas de crescimento. Nosso escritório de Miami está crescendo bastante. Nós vamos abrir um escritório em Lisboa, já estamos com todos os pedidos de aprovação regulatória para esse escritório bem encaminhados há algum tempo. Esperamos uma aprovação disso para breve. E aqui dentro, como vocês sabem, temos também uma contribuição do crescimento do nosso negócio digital de investimentos, né? Um negócio de pessoa física, que vem crescendo bastante e ainda por enquanto vamos continuar divulgando como parte do negócio de Wealth Management. Então, bastante satisfeito com a performance desse business também. Finalmente, aqui em termos das áreas de negócio, para falar da área de Principal Investments, na página 14, nós não tivemos nenhum aumento do nosso portfólio de Principal Investments, ele continua na margem reduzindo, né? A contribuição de 357 milhões de reais no trimestre, muito forte, vem basicamente dos maiores ativos, que é Eneva e Petroáfrica. Eneva em função da marcação a mercado, da performance da ação. Petroáfrica em função dos resultados, a gente captura nossa proporção dos lucros através do método de equivalência patrimonial. Petroáfrica tem entregue produção bastante em linha com a nossa expectativa e os dois ativos performando bem. Finalmente, aqui em Global Markets, a gente tem um resultado negativo de 5 milhões de reais, basicamente ao custo de funding. Se você olha a performance dos fundos, ela está bastante adequada. O nosso flagship é o GEM,
É um fundo que performou bem no primeiro trimestre, bem no segundo semestre, e a gente continua acompanhando positivamente o crescimento desse negócio. Aqui agora vamos passar para a seção 2, onde a gente discute um pouco o comportamento das nossas despesas, né? Então, como vocês veem, o índice de eficiência está em 40%, o índice de remuneração em 23%. O índice de remuneração inclui bônus, né? Então, é salário, remuneração fixa e variável. E se vocês olham aqui no gráfico a partir da esquerda, o índice, o Cost Income Ratio, né, o índice de eficiência, vem caindo de 47% no segundo trimestre de 2018 para 43% em 2019, primeiro trimestre, para 40% no segundo trimestre de 2019. O índice de remuneração está estável, em torno de 22%, 23%. Obviamente que num trimestre, como o segundo trimestre de 2019, a gente tem mais margem, a gente faz uma provisão de bônus maior e isso faz com que o índice de remuneração fique razoavelmente estável. Por outro lado, o índice de eficiência vem mostrando claramente a nossa capacidade de capturar benefícios da alavancagem operacional do banco, né? À medida que a gente cresce e investe, a gente vem conseguindo expandir os nossos volumes, esse 30% que a gente viu nas áreas de wealth, asset, corporate lending, isso demanda entregar mais serviços, tem mais transações sendo aprovadas, portfólios maiores sendo gerenciados, mas o custo, em termos nominais, cresce bem menos e em termos de proporção da receita, diminui. Também podemos ver aqui uma provisão de imposto de renda efetiva em torno de 25%, natural que esteja um pouco maior do que o primeiro trimestre em função do crescimento da margem. A alíquota nominal dos bancos no Brasil é 40%, a nossa atividade internacional é tributada a 34%, então esse índice de 25% é um índice que mostra eficiência bastante em função do uso do juros sobre capital próprio. Uma última observação aqui nessa página, se a gente compara as nossas receitas de serviço com os nossos custos, nesse trimestre nós tivemos uma proporção, que é o que a gente chama de coverage ratio, de 156%. Essa proporção está exatamente em linha com a proporção que foi em 2014, que foi 155%. Isso mostra que as nossas receitas de serviço, aquelas que não demandam uso de capital, uso de balanço, posicionamento em mercado, elas são 1,5 suficiente para pagar todos os custos da nossa operação. É um índice que a gente gosta de olhar. Durante um tempo não olhamos em função de uma série de transformações que tivemos no nosso negócio, a consolidação do BSI, o negócio de commodities. Agora que eles estão separados, né, a gente consegue olhar para esse índice e comparar com a média histórica. Ficamos bastante satisfeitos com 156% de índice de cobertura, de coverage ratio, que a gente atinge nesse trimestre. Passando agora para a análise de balanço, na página 18, nós estamos com um ativo total de 173,6 bilhões, o que dá 7,2 vezes o nosso patrimônio. Como eu sempre comento, o banco nós sempre operamos o banco aqui com mais de 10 vezes a assets to equity, 7,2 vezes é uma alavancagem ainda bastante confortável, em que a gente continua tendo espaço para capturar benefícios de crescimento. Estamos com 21,8 bilhões de reais em caixa, que é um número ainda superior ao nosso patrimônio, né? E já estamos assim há algum tempo. Também mostra que a nossa liquidez está bastante forte, que se traduz no índice de liquidez medido pela LCR, que é o Liquidity Coverage Ratio, que os bancos divulgam, que está em 231%. Nós deveríamos estar, o índice compliant com 100%, nós estamos 2,3 vezes acima do que é o mínimo regulatório. De novo, significa que estamos prontos para ter um emprego maior do nosso balanço em crescimento, em captura de benefícios que a gente acredita que virão adiante aí para nós.
Próxima página 19 é o portfólio de crédito expandido, está se comportando em linha com o Corporate Lending, né? Ele é muito semelhante em comportamento ao Corporate Lending, crescendo 32%, e a qualidade ela é basicamente dada pela qualidade do business de crédito. Passando para a página 20, já indo aqui para o fechamento dos nossos comentários, antes das perguntas dos senhores, aqui a gente tem a base de funding unsecured, né, que é o que financia o nosso crescimento de negócio. Olhando do segundo trimestre de 2018 para o segundo trimestre de 2019, também um crescimento de 30%. Naturalmente, isso daqui é importante porque nos dá confiança para continuar a seguir capturando as oportunidades de crescimento em todas as franquias, não só na de crédito. Mas mais importante do que isso, olhando linha por linha aqui, vocês podem observar que nós tivemos seja uma manutenção ou uma expansão da base de funding trimestre a trimestre ou ano a ano, bastante significativa. Significa que a gente continua acessando todas as fontes de funding que a gente tem, que é uma base de funding bastante diversificada, de maneira confortável, segura, gradual, como a gente gosta de fazer. Estamos com confiança, seja na nossa capacidade de expandir nossa base de funding em mercados internacionais, como em mercados locais, através de operações bilaterais, como em operações de distribuição. O custo de funding ele tem se reduzido em termos nominais e em percentual do CDI, o que é uma indicação muito boa. Isso especialmente porque a gente tem se aproveitado um pouco mais na margem das oportunidades de funding em moeda local, money market em reais e money market em peso chileno. Então, todas as fontes contribuindo e a gente se sente confiante para continuar crescendo o uso do balanço. Finalmente, na página 21, a gente tem aqui índice de Basileia e VaR. O VaR, como nós comentamos, cresceu bastante, mas ainda está, em termos de média histórica, num patamar confortável. Nós já tivemos VaR médio como percentual do patrimônio médio mais alto do que 0,74% no passado e estamos confortáveis de tocar os portfólios assim. Temos um índice de Basileia de 15,1%, naturalmente usamos mais capital e o índice se reduziu. Como vocês sabem, temos aí para frente uma operação importante que, uma vez aprovada pelos reguladores, vai gerar um aumento do índice de capital do banco, especialmente o índice core, que é a transferência do IFG para a nossa holding. A holding, como dissemos no primeiro comentário, já está capitalizada para isso, depois do nosso follow-on que foi bem sucedido. Então, é questão de tempo para a gente aprovar essa transação e voltar para os patamares de capital que a gente gosta de operar o banco. Mas não estamos desconfortáveis, porque sabemos que isso vai acontecer, é só uma questão das aprovações. Esses eram os nossos comentários e agora deixo senhoras e senhores à vontade para fazerem as perguntas que acharem importantes. Muito obrigado. Oi, gente, bom dia. Primeiro, tudo, parabéns pelos resultados, pela oportunidade de fazer a pergunta. Eu tenho duas perguntas. A primeira em relação ao VaR. O segmento de Sales and Trading performou muito bem esse trimestre, e eu queria entender se vocês estariam confortáveis em ainda aumentar um pouco mais o nível do VaR. Como vocês falaram, vocês já operaram com um nível maior e vem crescendo alguns trimestres, e aí eu queria entender se esse nível de Sales and Trading, óbvio que tem uma certa volatilidade no segmento, mas se a gente pode esperar que um aumento do VaR e tal possa estabilizar as receitas num nível um pouco mais alto. Depois eu faço minha segunda pergunta. Oi, Karina, obrigado pela pergunta. O VaR, realmente, como você falou e como ficou claro nos resultados, nós realmente achávamos que tínhamos boas oportunidades para alocação de capital e, com isso, dar liquidez para o fluxo que estava vindo de clientes. Foi feito. Não vemos o VaR aumentando muito desses níveis, não. Acho que realmente foi apropriado para o momento. Talvez o VaR suba por média
Porque uma coisa é reportação, é como quando você reporta a média, outra quando você olha no dia a dia, mas olhando na margem a gente não está vendo, nós já não estamos na margem no pico de VaR e ele já vem diminuindo. Que nem você mesmo falou, da parte das receitas, realmente foi um trimestre muito bom de Sales and Trading. Acho que eu já falei algumas vezes na nossa visão aqui, alguma coisa ao redor de 600 por trimestre, com alguma volatilidade, provavelmente é o running rate. E acho que isso continua, que realmente foi um trimestre onde nós alocamos capital muito eficientemente. Tá ótimo, obrigada. Minha segunda pergunta é em relação à parte do BTG Digital. Eu sei que vocês consolidam isso no segmento de Wealth Management, não dão muito disclosure, mas vocês pudessem dar um pouco mais de cor, assim, como o business está performando, só, assim, um pouco de cor, assim, para a gente ter um pouco mais de noção, seria bem bom. A gente já falou isso algumas vezes no passado. A gente até entende que talvez se nós divulgássemos número de agentes autônomos, número de clientes no digital, isso poderia até beneficiar a história de mercado de capitais e o preço da ação, mas a gente tem muito medo que isso gere o incentivo errado para a gestão do negócio, porque com isso você acaba, às vezes, atraindo clientes que não necessariamente têm o perfil da sua plataforma, ou agentes autônomos que também não vão estar condizentes com seus padrões de serviço ou de suitability. Então nós somos muito resistentes a dar mais cor e detalhes. Em algum momento isso vai ser inevitável, mas a gente acha que enquanto nós pudermos resistir a isso, nós vamos seguir dessa maneira, que a gente acha que é a melhor maneira da gente criar valor a longo prazo. Dito isso, eu te diria que de todos os nossos businesses de varejo, o digital está basicamente dentro do orçamento planejado, sem grande desvio. Banco Pan dentro do orçamento para melhor, Tu Seguros dentro do orçamento para melhor, e o business de PME, que nem já foi dito pelo Dantas, acho que está sendo uma agradável surpresa a velocidade com que nós estamos podendo escalar esse negócio. Qualitativamente, esses são os comentários que dá para fazer. Entendi, tá ótimo. Obrigada e parabéns de novo. Obrigado, velho. Gostaria de lembrar a todos que para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Por favor, aguardar novamente enquanto convidamos algumas perguntas. Relembrando, para fazer perguntas, digitem asterisco 1. Neste momento, encerramos a sessão de perguntas e respostas. Passamos agora a palavra para o Sr. Sallouti para suas considerações finais. Bom, novamente, como foi dito pelo Dantas e reiterado, nós estamos muito satisfeitos com a performance desse trimestre. Agradecemos a confiança dos nossos clientes, dos nossos investidores, e esperamos vocês para o call no próximo trimestre. Muito obrigado a todos e um ótimo dia. A teleconferência dos resultados do Banco BTG Pactual está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.